Eu disse algo para minha irmã que não tinha mais volta. E naquele momento, eu tive certeza absoluta de que estava certo. Durante muito tempo, tudo o que dava errado na minha vida parecia seguir um padrão tão claro que era impossível ignorar. Não era preguiça, não era falta de esforço, não era falta de tentativa. Eu acordava cedo, organizava meus dias, fazia planos, corria atrás e insistia. Mesmo assim, sempre que algo começava a tomar forma, alguma coisa acontecia e tudo travava de novo. Nunca era um grande desastre, mas uma sequência de pequenos bloqueios que juntos cansavam mais do que um fracasso direto. Minha irmã sempre esteve presente na minha vida. Desde cedo ela assumiu naturalmente o papel de quem resolve as coisas. Era ela quem lidava com contas atrasadas, consultas médicas, problemas domésticos, burocracias que ninguém tinha paciência de enfrentar. Enquanto eu pensava em mudança, ela pensava em estabilidade. No começo isso parecia cuidado, depois começou a parecer vigilância. Ela queria saber demais, perguntava onde eu estava indo, com quem eu falava, quais eram meus planos para o mês seguinte, quais entrevistas eu tinha marcado. Às vezes parecia saber de informações, antes mesmo de eu contar. Com o passar do tempo, isso começou a me incomodar de verdade. Não por um episódio específico, mas pelo acúmulo. Passei a sentir que qualquer tentativa de sair daquela rotina precisava passar primeiro pelo crivo dela. Aos poucos comecei a filtrar o que dizia. Evitava comentar oportunidades, escondia expectativas, guardava decisões só para mim. Mesmo assim, nada avançava. Era como se eu estivesse tentando sair de um lugar que não me permitia ir embora. Quanto mais eu insistia, mais cansado eu ficava. Quando aquela vaga apareceu, tudo pareceu diferente. Não era empolgação, vazia nem esperança exagerada. Era concreto, empresa grande, outra cidade, salário bom, chance real de crescimento. Fiz a entrevista e saí de lá com uma sensação rara. A de que, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha feito tudo certo. Não contei para ninguém, nem para ela. A empresa disse que entraria em contato por e-mail. Esperei. Um dia, 2, 3, nada. No começo, tentei manter a calma. Depois de quase uma semana, resolvi mandar uma mensagem perguntando se havia alguma atualização. A resposta veio fria, objetiva, quase automática. Disseram que tinham enviado um e-mail, que aguardaram retorno e que, como não houve resposta, encerraram o processo. Na hora eu não senti raiva. Senti confusão, abri meu e-mail imediatamente. Conferi caixa de entrada, spam, lixeira, filtros, tudo. Nenhum sinal daquele e-mail. Comecei a pensar em erro técnico, falha do sistema, qualquer explicação que não envolvesse alguém próximo. Mesmo assim, algo não batia. A sensação de que havia algo errado não saía da minha cabeça. Quando cheguei em casa, naquela noite fui direto ao computador. Não foi um impulso agressivo, foi inquietação. Abri o histórico e vi acessos em horários que não eram meus. Minha irmã tinha usado o computador exatamente no dia em que a empresa disse ter enviado o e-mail. Ali, tudo o que vinha se acumulando explodiu de uma vez. A frustração virou raiva, a dúvida virou certeza. Eu não pensei em conversar, não pensei em ouvir, não pensei em contexto. Eu ataquei. Falei que ela sempre me atrapalhou, que nunca suportou a ideia de me ver indo embora, que precisava me manter ali, preso, dependente da mesma rotina. Falei coisas duras, diretas, que não se dizem sem deixar marcas profundas. Coisas que depois eu percebi que não tinham volta. Ela não levantou a voz, não tentou se defender de imediato, não negou. Ficou em silêncio me olhando. O olhar dela não era de raiva nem de desprezo, era medo. Depois de alguns segundos, ela respirou fundo e disse que precisava me contar. Algo que ela vinha escondendo havia meses. Ela me contou que nossa mãe estava doente. Não algo passageiro, não algo simples. Uma doença longa, cara e emocionalmente desgastante. Disse que o diagnóstico tinha vindo meses antes e que nossa mãe pediu para não me contar. Disse que não queria ser um peso, que não queria atrapalhar meus planos, que não queria me prender ali. Minha irmã assumiu tudo, sozinha. Consultas, exames, remédios, internações curtas, contas acumuladas,
Decisões difíceis que ninguém deveria tomar sozinho. Ela contou que passou noites sem dormir organizando despesas, ligando para planos de saúde, tentando equilibrar trabalho, casa e hospital. Disse que entrou em pânico quando percebeu que eu estava prestes a ir embora. Medo de ficar sozinha com tudo. Medo de não dar conta. Medo de perder a mãe e logo depois perder o irmão. Admitiu que apagou o e-mail. Não por inveja nem por maldade, mas por desespero. Um impulso de alguém que estava afundando e tentou segurar o que ainda tinha por perto. Quando ela terminou de falar, eu não consegui dizer nada. Tudo o que eu tinha certeza, minutos antes, desmoronou. A história que eu tinha criado na minha cabeça deixou de fazer sentido. Nos dias seguintes, a casa ficou pesada, conversávamos pouco. Eu comecei a acompanhar minha irmã nas consultas, a ouvir conversas médicas, a entender riscos e incertezas. Passei a conhecer uma rotina que eu nunca tinha enxergado. Foi ali que eu entendi o tamanho do peso que ela vinha carregando sozinha. Ela não estava vivendo a própria vida. Estava mantendo-a de todo mundo em pé. Comecei a notar detalhes que antes eu ignorava. O cansaço constante, as mensagens respondidas de madrugada, os papéis organizados em pastas, as decisões erradas que ela fez, mas que nasceram do medo, não da maldade. Nada se resolveu de uma vez. Não teve pedido de desculpas dramático, nem abraço de filme. Teve silêncio, conversas difíceis, ajustes lentos. A relação nunca voltou a ser simples, mas ficou mais honesta. A vaga de emprego se perdeu e aquela chance não voltou. Mesmo assim, algo mudou em mim. Eu parei de procurar culpados fáceis. Parei de achar que tudo o que dava errado era sabotagem. Aprendi que às vezes as pessoas machucam tentando proteger. Hoje, quando lembro daquela versão de mim mesmo, vejo alguém cansado, frustrado e pronto para explodir, mas também alguém que não enxergava além da própria pressa. Com o passar dos meses, a rotina foi se reorganizando de uma forma que eu jamais teria planejado. Passei a dividir tarefas que antes nem sabia que existiam, assumir responsabilidades que nunca tinham sido minhas e aceitar que aquela fase exigia mais presença do que ambição. Não foi um sacrifício heróico, foi adaptação. Todo dia eu acordava com a sensação de que minha vida tinha tomado um rumo completamente diferente do que eu tinha imaginado. E ainda assim, precisava continuar andando. A relação com minha irmã mudou silenciosamente. A gente não virou mais próximo do nada, mas também deixou de se tratar como adversário. Começamos a falar, de forma mais direta, menos defensiva. Pequenos acordos surgiram, limites foram sendo respeitados. E pela primeira vez, em muito tempo, eu senti que não precisava esconder quem eu era ou o que queria para evitar conflitos. Houve dias em que eu pensei muito naquela vaga perdida, não como arrependimento, mas como um símbolo. Ela representava tudo o que eu achava que precisava para ser feliz. Com o tempo percebi que talvez eu estivesse tentando fugir mais do que crescer. Não da cidade, não da casa, mas da sensação de estar preso a responsabilidades que eu não queria enxergar. Nada disso tornou a situação fácil. Houve discussões, recaídas, momentos em que a raiva quase voltou. Mas agora ela vinha acompanhada de consciência. Eu já sabia que não. Era um inimigo lutando contra mim, mas alguém tentando sobreviver, do jeito que conseguia. Essa diferença mudou tudo na forma, como eu reagia. Hoje, quando olho para trás, entendo que aquele confronto foi inevitável. Doeu, machucou e deixou marcas, mas também abriu espaço para uma verdade que precisava aparecer. Aprendi que nem toda sabotagem nasce da inveja, nem todo erro vem da maldade. Às vezes, quem parece estar te puxando para trás não está tentando te impedir de ir, só está com medo de desabar sozinho quando você for.